Então, o tema da nossa aula de hoje, dando sequência às aulas anteriores, né? Nós estamos trabalhando o tema de citologia, vamos retomar mais alguns conceitos relacionados às organelas citoplasmáticas, que se refere a pequenos órgãos presentes dentro das células. E esses órgãos, eles desempenham algumas funções, ok? A gente vai falar primeiramente aqui da função, né, dessa primeira organela, que é o complexo de Golgi, conhecido também como complexo golgiense, certo? Ele terá algumas funções específicas, sendo uma delas a secreção de substâncias, vai produzir também alguns polissacarídeos, tá? E vai auxiliar na produção dessa organela aqui, chamada de lisossomo. Então, os lisossomos, eles são formados a partir de vesículas eliminadas pelo complexo de Golgi. E ele vai ter a função de digestão intracelular, certo? Então, esse lisossomo, ele é composto por uma membrana, que nós temos aqui ao seu redor, e dentro dele vai conter enzimas digestivas, como o próprio nome já diz. Irá fazer a digestão, certo? Aqui nós já temos, mais embaixo, a carioteca, que também é conhecida como envoltório nuclear, e temos aqui o seu DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é o material genético que vai ficar envolto por essa membrana e não irá se misturar com as demais organelas citoplasmáticas presentes nesta célula. Mas aqui embaixo nós temos em cor azul, que eu fiz cores também fictícias para a gente estar conseguindo observar e diferenciar. Nós temos o RER, que é conhecido como retículo endoplasmático rugoso ou granular. E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, REL. Eles ficam uns juntos aos outros, ficam próximos, tá? Então, primeiro as substâncias passam por aqui, pelo retículo endoplasmático rugoso, né? Que ele vai fazer a função de proteção de proteínas, ele tem essa função. Depois que essas proteínas são produzidas, elas irão passar para esse outro compartimento, onde aqui vai ser produzidos os lipídios. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem a função de síntese proteica, enquanto que o retículo endoplasmático liso, ou a granular, terá a função de síntese de lipídios, produção de lipídios, ok? As mitocôndrias que a gente tem aqui, respiração celular, que a gente já falou dela anteriormente, somente dela. Mas aqui embaixo eu coloquei alguns outros desenhos que a gente vai falar específicos deles, né? Mas eles também se encontram aqui dentro, esses pontinhos azuis. É como se fossem esses ribossomos que eu ampliei aqui, certo? Esses ribossomos, eles também são divididos em algumas partes, ok? A gente chama essas estruturas de subunidade inferior e superior. Tem alguns lugares que vão colocar apenas maior e menor, depende do local que vocês estiverem fazendo, né? O tipo do autor colocou, como é que ele enfatizou aí. Então, aqui nós temos o ribossomo. Função dos ribossomos, síntese proteica. E o que vai acontecer? Por que eu fiz separadinho aqui e depois coloquei eles juntos? Eles vão fazer, gente, a síntese de proteínas dentro das nossas células, do RNA ribossômico. Tá? Então, quando a gente for ver, ele tem um Rzinho bem pequenininho assim. Então, os ribossomos, eles podem ser de três formas. Pode ser RNA ribossômico, que é este que nós estamos vendo, que ele vai fazer a síntese de proteínas do RNA. Temos o RNA mensageiro, que ele vai ter o RNA e um Mzinho embaixo. E temos o RNA transportador. A gente vai falar sobre eles futuramente, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa fita de DNA, ela vai entrando aqui, ele vai copiando, fazendo as proteínas e vai fazendo a tradução dessa fita, né? RNA ribossômico. A gente vai falar muito sobre isso também, nos próximos conteúdos aí. E depois, nós temos uma outra organela, que eu coloquei só assim pra gente ter mais ou menos uma ideia, mas eu tenho 3 tipos de vacúolos. Eu não coloquei as imagens corretas aqui, assim, em desenhos, mas é pra gente falar um pouquinho sobre elas e as suas funções. Depois a gente vai ver um pouco sobre elas. Os vacúolos digestivos, como o próprio nome já diz, ele vai ter a função de fazer a digestão, né, dentro da célula, digestão intracelular. Aí ele vai ter a união de um lisossomo com o fagossomo. Então, o fagossomo, né, com o lisossomo, eles fazem o
processo de fagocitose, que a gente falou um pouquinho do lisossoma aqui, que ele vai fazer a absorção das enzimas digestivas, né? Ele vai estar associado a isso. Temos os vacúolos também, chamados de contráteis ou contrátil. Ele vai eliminar o excesso de água dentro de uma célula. Então, que tipos de indivíduos que contêm esse tipo de vacúolo contrátil? Nós temos, então, os protozoários. Os protozoários têm os chamados vacúolos contráteis, que fazem essa troca, né? Essa eliminação do excesso de água. O suco celular, que é encontrado nos vegetais, ele é quase totalmente a célula vegetal, ela vai ser preenchida por este tipo de vacúolo, né? E esse vacúolo terá a função de armazenar e controlar os líquidos que entram dentro da célula vegetal, né? Ele vai fazer essas trocas e eliminação e controle osmótico. A gente também vai trabalhar um pouquinho a fundo sobre esse tema na próxima unidade, certo? Então, por hoje a gente encerra aqui e enfatizamos no que? A síntese de proteína ela é realizada pelos ribossomos, a organela ribossoma tem a função de síntese proteica. Nós falamos sobre os lisossomos, que eles têm as funções de digestão intracelular e os 3 tipos de vacúolos que podem ser encontrados nos seres vivos de acordo com a espécie que eles pertencerem, onde é que eles podem estar presentes, né? Temos os vacúolos digestivos, contráteis e do suco celular.